Olá, queridos alunos e alunas. A gente vai começar esse nosso vídeo 2 falando sobre a invalidade do casamento, né? Então, a gente tem 3 aspectos de invalidade do casamento, começando pelo casamento inexistente, depois partindo para o casamento nulo e para o casamento anulável. Então, a gente vai ver cada uma dessas situações, né? A primeira delas é o casamento inexistente. O que seria o casamento inexistente? O casamento inexistente é um nada jurídico. Ele não gera qualquer efeito, né? Ele é inexistente. Importante dizer, pessoal, que recentemente na OAB caiu uma questão relacionada a casamento inexistente, né? E como é que foi? Eu até contei em sala de aula que foi uma questão bastante inusitada, onde falava-se o seguinte, que tinha um casal de namorados que estava numa festa junina, e aí lá, pelas tantas, na festa junina, celebrou-se o casamento lá da festa junina. E quem se habilitou? Quem quer ser o noivo? Eu quero. E foi esse casal, então, e foi lá o padre fake, e fez o casamento da festa junina. Esse casamento é nulo? Esse casamento é anulável? Esse casamento é inexistente, ele sequer existiu no mundo jurídico. Ele não gerou efeitos, né? Ele foi uma piada, ele foi uma brincadeira. Só isso, ok? Então, assim, o que seria esse casamento inexistente? Nada mais é do que um negócio jurídico que não apresenta os seus mínimos pressupostos de existência, nem com relação às partes, nem com relação à vontade. As partes estavam ali, ok, eram até noivos, até poderia discutir alguma questão com relação a isso, mas vontade, eles queriam mesmo se casar de verdade? Não, eles estavam só brincando ali na festa caipira, ok? E também com relação ao objeto, né, do casamento, a forma do casamento, foi feita a habilitação do casamento? Não, não foi. Era uma pessoa habilitada para o casamento? Claro que não, né? Era só uma pessoa vestida de padre, fingindo ser padre, nem padre era. E mesmo que fosse padre, pessoal, o casamento ser completo, para ele ter a sua eficácia, a sua validade, tem que ter partes, tem que ter vontade, tem que ter objeto, tem que ter forma, né? E nada disso foi cumprido. Por isso que a resposta correta lá da OAB é casamento inexistente. Por quê? Porque é um nada jurídico, ok? Então, é importante a gente falar assim, da questão da vontade, né? A vontade, ela tem que ser a ausência de vontade, para que ele seja inexistente, né? Então, o que é uma ausência de vontade? É vontade zero. É uma coação física, por exemplo. É uma pessoa que foi para o casamento sedada, drogada, hipnotizada, né? Em tempos de Big Brother, né? Onde a gente tem lá um rapaz que hipnotiza as pessoas, não é isso? Se ele hipnotizar alguém, esse casamento é válido? Claro que não. Por quê? Vontade zero. A pessoa não estava com a sua vontade correta, ela estava hipnotizada, né? Importante dizer com relação a um julgado, olha que interessante, do Tribunal do Rio de Janeiro, de 1995, que colocou que a pessoa estava com uma debilidade emocional. E sabe por que ela estava com uma debilidade emocional? Ela estava apaixonada. E a pessoa apaixonada comete esse tipo de situação, né? Se casa com essa debilidade emocional, tem uma ausência de vontade real. E aí, obviamente, esse casamento é inexistente, ok? Importante dizer que essa ausência de vontade, ela tem que percorrer todo o processo de habilitação. Ou seja, se durante todo esse processo de habilitação, essa pessoa não se der conta de que essa sua vontade é real, né, esse casamento é inexistente. Se em algum momento, olha, eu estava sendo obrigada a me casar, mas aí, durante esses 15 dias, eu olhei bem para ele e falei, por que não? E resolvi me casar. Aí a gente não tem mais ausência de vontade. O que a gente tem é uma vontade. Vocês entenderam a situação, pessoal? É sutil, né? Só que a ausência de vontade ela tem que ser durante todo o processo de habilitação. E quanto tempo dura esse processo de habilitação? 15 dias. Então, nesses 15 dias, ela tem que estar com uma arma na cabeça,
tem que obrigar, para que ela não tenha, obviamente, a vontade de se casar e ser obrigada a se casar, ok? Um outro aspecto interessante é o casamento celebrado por autoridade totalmente incompetente, né? Incompetente em razão da matéria. Então, por exemplo, bastante comum em cidades do interior, né? Onde o casamento antigamente era celebrado por promotor de justiça, por delegado de polícia, né? Pela autoridade, por exemplo, pelo padre pastor, sem a conversão do casamento e sem a validade, né, do casamento civil, por autoridade local, por exemplo, um fazendeiro, um prefeito. É bastante comum no interior. Esse casamento é válido? Claro que não, ele é inexistente. Por quê? Porque a autoridade é totalmente incompetente com relação à matéria. Ele é o prefeito, ele não pode casar ninguém. Ele é o promotor de justiça, ele não pode casar com ninguém. Ele é o fazendeiro, ele não pode casar com ninguém, ok? Mas, em razão da cultura da cidade, da cultura do local, né, esse ato pode ser convalidado. E onde que está escrito isso? Artigo 1554 do Código Civil. Por conta da boa-fé dos cônjuges, ok? Então, por exemplo, pessoas muito simples, que moram na fazenda, o fazendeiro sempre fez o casamento de todos, e aí então as partes percebem, né, que na verdade ele não era a pessoa competente para isso. Basta convalidar o casamento, ok? A base disso é a boa-fé das pessoas. Elas pensavam que ele podia celebrar o casamento e fez como fez, né, o casamento, ok? Pessoal, artigo 1548 fala sobre casamento nulo, né? Esse artigo, especificamente, ele foi, e é importante, olha, bastante atenção, cara de OAB aqui, né? Artigo 1548, este artigo ele foi revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? Para quem ainda não leu, já falei que tem que ler o Estatuto da Pessoa com Deficiência, especialmente artigo 6º desse Estatuto, que é a Lei 13.146/15. Por quê? Porque fala da questão da plena inclusão das pessoas com deficiência, né? Já no artigo 114 do mesmo Estatuto, ele é bastante claro com relação a isso. As pessoas com deficiência, elas têm o direito de se casar, né? Da mesma forma que as outras pessoas sem a deficiência, né? Então, as pessoas podem se casar de forma livre, não é mais considerada como absolutamente incapaz no sistema civil brasileiro. Da mesma forma que lá no artigo 4º, inciso 3 do Código Civil, fala que as pessoas que por causa transitória ou definitiva não puderem exprimir vontade, passaram a ser tratadas como relativamente incapazes, ok? Então o casamento nulo, ele só estará presente na hipótese de infringência aos impedimentos matrimoniais. Então, bastante atenção aqui, pessoal. O casamento nulo, ele só vai ser considerado nulo nas causas de impedimento matrimonial. Quais são os impedimentos matrimoniais? São aqueles casos capitulados no artigo em que fala não podem se casar, ok? Então, não podem se casar aquelas pessoas que sejam adotadas, então adotante com adotado, as pessoas casadas, né? As pessoas que por uma causa de morte, né? Ou seja, tenham matado a pessoa, né? Então, aquele caso que eu contei para vocês, do amante que mata o marido para ficar com a esposa, não podem se casar, ok? Então, esses são os casos específicos de impedimento matrimonial, onde não pode se casar ascendente com descendente, né? Onde não podem se casar os colaterais, até que grau? Até 3º grau. Né? No mais, não é mais considerado casamento nulo aqueles casamentos realizados por pessoas relativamente incapazes, ok? Então, as pessoas com deficiência, hoje, podem se casar livremente, de acordo com o artigo 6º e com o artigo 114 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tudo bem, pessoal?
Continuando aqui, qual é então a outra causa de casamento nulo, que está lá no 1548? Celebrado, então, com infringência a impedimento matrimonial, como a gente falou. E quais são os impedimentos? Vamos lá olhar, está lá no 1521, né? Impedimentos decorrentes de parentesco consanguíneo, de parentesco por afinidade, de parentesco civil, de vínculo matrimonial e de crime cometido, né? Então, qual é o procedimento que a gente pode, então, ingressar para que haja essa infringência com relação ao impedimento matrimonial? A ação que a gente precisa ingressar é a declaratória de nulidade absoluta do casamento. E essa ação, ela é imprescritível de acordo com o artigo 169 do Código Civil, né? Importante dizer que essa declaração de nulidade, ela pode ser promovida mediante ação direta por qualquer interessado e também pelo Ministério Público. O foro do domicílio é do guardião do incapaz, de acordo com o novo Código de Processo Civil, ou do último domicílio do casal, ou do réu, de acordo com o artigo 53 do novo CPC. O efeito é ex tunc, está lá no 1563. Ele não pode prejudicar a aquisição de direitos a título oneroso, terceiros de boa-fé. Importante, pessoal, mesmo se esse casamento seja nulo, mesmo se desse casamento surge uma criança, né, fruto deste casamento, a criança será reconhecida como filha, ok? Filho é filho, ok? O que a gente vai discutir aqui é a questão do casamento. Então, hoje, casamento nulo somente nos casos de impedimento matrimonial, que está lá no artigo 1521, que a gente já viu nas últimas aulas, né? Onde a gente tem lá esses impedimentos por conta de parentesco consanguíneo, por conta de parentesco por afinidade, por conta de parentesco civil, ou seja, os adotantes, por conta de vínculo matrimonial ou por questões relacionadas a crime cometido, ok? A gente vai agora falar sobre o casamento anulável. Em quais situações que o casamento pode ser anulável? Então, a gente já viu casamento inexistente, né? Onde existe vontade zero, onde não tem participação de autoridade competente em relação à matéria, né? E aqui a gente tem o casamento nulo, que a gente fala dos impedimentos matrimoniais, e o casamento anulável. O casamento anulável está lá no artigo 1550 do Código Civil. Então, qual é esse rol, né? O rol é taxativo, lá do artigo 1550. Casamento por quem não completou a idade mínima para se casar, lembrando aqui que a idade núbil, né, ela hoje somente para maiores de 16 anos. Entre 16 e 18 incompletos, precisa ou de autorização judicial ou de autorização dos pais, ok? Então tá lá no 1551. Casamento por menor de idade núbil, entre 16 e 18, não havendo representante legal. Está lá no inciso 2 do artigo 1550. Casamento celebrado sob coação moral, inciso 3 do artigo 1550 e o artigo 1558. E casamento celebrado havendo erro essencial contra a pessoa do outro cônjuge, que está lá no inciso 3 do artigo 1550, o artigo 1556 e o 1557. A gente vai ver agora cada um deles, ok? Importante também dizer que o casamento pode ser anulável no caso de incapaz de consentir e de manifestar de forma inequívoca a sua vontade. Está lá no inciso 4 do artigo 1555. E também o casamento celebrado por procuração, havendo revogação do mandato, como a gente já viu na última aula, artigo 5 do artigo 1550. E o casamento celebrado perante a autoridade relativamente incompetente, então, inciso 6 do artigo 1550. Okay? Então, só para a gente começar, então, esse nosso bate-bola, né? O casamento por quem não completou a idade mínima para casar, lembrando que a idade núbil é de 16 anos, a gente não tem mais casamento infantil por conta da lei do ano passado, da lei de 2019, como a gente já estudou, ok? Então, aquele adolescente que tiver menos que a idade do limite máximo para se casar, ele vai precisar de uma autorização judicial, né? Então, entre 16
e 18 anos incompletos, ele vai precisar de uma autorização judicial ou dos pais. Lembrando sempre que o que vai ser pesado aí é o melhor interesse desse jovem, ok? De acordo com o artigo 1520. Agora, sendo esse casamento celebrado sem autorização judicial, o ato ele é anulável, desde que proposta ação anulatória em 180 dias pelo próprio menor, representantes legais ou ascendentes, artigo 1552. Importante dizer, pessoal, que essa questão aqui, ela está sendo bastante debatida por conta dessa nova lei de 2019, tá? Por quê? Porque o que eles falam, o que os doutrinadores falam é o seguinte, olha, o casamento ele vai ser considerado anulável, né, se a ação anulatória foi proposta no prazo de 180 dias. Por quem? Pelo menor, né, pelos representantes legais dele ou pelos ascendentes, né? Ocorre que a lei ela é bastante clara nesse sentido. Aquela pessoa que não completou a idade mínima para casar, ou seja, não atingiu os 16 anos, não pode se casar em nenhuma situação, né? Então, aí a gente encontra uma falha, né, do nosso legislador ao ignorar justamente esse inciso 1, ok? Então, é importante dizer que a gente tem que ler esse inciso 1 do casamento, porque não completou a idade mínima para casar, com os olhos da atual legislação, que é enfática ao dizer que não existe casamento por menor de 16 anos. Tudo bem? Então, se cair uma questão dessa na OAB, se cair uma questão dessa na vida, sejam enfáticos. Idade núbio é de 16 anos. Menor que isso, não pode. Ok? Não pode nunca. Certinho? Então, vamos lá. Na mesma situação, né, o inciso 2 ele fala da questão do casamento do menor de idade núbio, entre 16 e 18, quando não há representante legal, né, quando, no caso, não necessita de autorização, mas apenas o consentimento dos pais, né? O prazo é do mesmo tempo, 180 dias, está lá no artigo 155 do caput. Agora, da mesma forma, vamos fazer a leitura de acordo com a legislação, né? Então, se o menor entre 16 e 18 anos se casou sem autorização, esse casamento pode ser anulável, óbvio, né? É bastante difícil a gente ter esse tipo de situação hoje em dia, porque o oficial de registro está muito atento, né? A legislação ela é bastante atualizada nesse sentido, né? Então, eu acho que é resquício de uma época que não existe mais, né? De pessoas se casando em idade menos de 16 anos e o oficial de registro sequer se percebe com relação a isso, tá? Mas caso, e aí eu sempre falo isso em sala de aula, a gente tem vários Brasis, né? Caso isso ocorra, né? A ação ela pode ser proposta pelo próprio menor, pedindo a anulação desse ato, né? E é importante dizer que o prazo, obviamente, só começa a correr após os 18 anos, né? E esse prazo é de 180 dias, de acordo com o artigo 155 caput do Código Civil. Se a ação for proposta pelo seu representante legal, o prazo é a partir da celebração do casamento. E se a ação é proposta por herdeiro necessário, a gente vai ver no segundo semestre as implicações desse novo casamento para o herdeiro necessário, porque quem se casar hoje, né, automaticamente ela é herdeira, só em casos outros, né? O prazo, então, ele é concedido a partir do óbito do menor, né? Então, é importante a gente ter esse tipo de situação. Agora, no caso de casamento por coação moral, né, aí é algo mais claro, né? A gente teve recentemente um caso na Arábia de uma moça que foi fotografada no dia do seu casamento. Ela é bastante mocinha, ela estava se casando com um senhor muito mais velho que ela. Ela devia ter aí uns 17 anos e ele na faixa dos 70 anos, né? E aí, então, ela se casou e está bastante claro, né, que ela está se casando por uma coação, né? E normalmente, nesses países, o que eles fazem? Né? Por conta de dívida de família, essas meninas são levadas a se casar, né? Esses são os motivos pelos quais
essa legislação de 2019 proibiu o casamento de crianças, né? Por conta disso mesmo, né? Porque no mundo crianças estão sendo obrigadas a se casar para justamente pagar aí a honra de seus familiares, dívidas, enfim. É importante dizer também que o casamento ele pode ser celebrado sob coação moral, né, quando há um fundado temor, né? Ou seja, não é um medinho. A pessoa tem pavor, né? E por conta desse pavor, por conta desse risco iminente de vida, por conta do risco à sua saúde, à sua honra, à sua, de seus familiares, ela vai aceitar esse casamento sob coação moral. Claro que a análise, de acordo com o artigo 152 do Código Civil, tem que ser de acordo com o caso concreto, né? Vai ser levado em conta sexo, idade, a experiência, a saúde, o temperamento da pessoa coagida, né? Não é um mero respeito, não é um mero temor reverencial, é muito mais do que isso, é pavor. Se não fizer isso, eu mato seu pai e sua família toda. E o cara, por exemplo, é ligado a uma facção criminosa, né? Então, a menina vai e se casa, com medo, né? É uma coação, né? Agora, é importante dizer que a coação não precisa ser diretamente do noivo com relação à noiva. A coação ela pode ser exercida por uma terceira pessoa, que também pode anular o casamento. Óbvio, né? Que desde que o outro cônjuge tenha conhecimento disso, né? E devesse ter conhecimento desse vício. Está lá nos artigos 154 e 155. Qual que é o prazo para a gente entrar com esse pedido de anulação? De 4 anos da data do casamento. Esse prazo é decadencial e está lá no artigo 1564 do Código Civil. A ação ela é personalíssima, ela só pode ser proposta pelo cônjuge que sofreu a coação. O ato do casamento, mesmo com a ciência do vício, ele pode ser convalidado se houver coabitação posterior entre os cônjuges, se mesmo que houver essa ciência do vício, a pessoa acabar, então, se apaixonando pela outra. Há casos, né? E que ela teve filhos, enfim, não quer mais, obviamente, se divorciar. E aí, então, esse ato é convalescido. Está lá no artigo 1559, ok? Então, esse ato ele é convalidado por conta dessa situação, ok? Agora, existe uma outra situação que é bastante polêmica, né? Que já caiu algumas vezes na OAB, caiu no ano passado na OAB, falando justamente sobre o erro essencial contra a pessoa do cônjuge. Por exemplo, teve um caso importante na China, em que o chinês pediu a anulação do casamento, porque a esposa fez uma cirurgia para ficar bonita. Essa esposa, ela tinha os traços rudes, né? O marido viu uma foto dela antes, mas ele desconfiou quando ele viu o primeiro filho. O primeiro filho era muito feio, isso, palavras dele, ok? Era muito feio, por conta disso, ele foi atrás e foi ver por que o filho era tão feio, porque ele era bonito, a esposa era linda. Por que o filho dele tinha esses traços tão, né, grosseiros? E aí ele viu que a esposa, então, tinha feito uma cirurgia, né? Na lei brasileira, isso seria causa de anulação, né? Erro essencial sobre a pessoa? Então, vamos lá no artigo 1557, uma questão que já caiu, como eu falei, na OAB recentemente, né? Sobre um outro aspecto que a gente também vai tratar. Então, o que é um erro essencial sobre a pessoa? Está lá no artigo 1557.1, que diz respeito à sua identidade, à sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Existe uma outra questão, ignorância do crime, né? E a gente vai ver cada uma delas, né? Então, por exemplo, os pressupostos da anulação por erro de identidade, honra e boa fama, o fato gerador, ou seja, os fatos que ocorreram, têm que ter ocorrido antes do casamento. E, obviamente, ele tem que ter descoberto posteriormente ao casamento, né? E uma outra situação, esse fato relacionado, então, à identidade da pessoa, à honra da pessoa e à boa fama dela, tem que ser tal que a vida em comum
passa a ser insuportável, né? Então, aqui é uma situação que a gente acaba fazendo essa reflexão, né? Nesse caso da China, por exemplo, o chinês ele conseguiu a anulação do seu casamento, conseguiu uma indenização de 211 mil reais, porque ela transformou o rosto dela, né? O argumento da anulação é que a identidade física não era compatível à sua beleza natural. Que o erro da pessoa era uma pessoa diferente, né? E aí a gente faz algumas reflexões desse caso específico, né? Somos só estética? Acho que não, a gente vai muito além disso, né? Mas como é que caiu na OAB? Como é que cai? Qual é a cara da OAB quando cai isso, né? Recentemente a OAB colocou uma questão relativa a isso, falando da questão da identidade da pessoa. Então, por exemplo, um casamento celebrado com uma pessoa homossexual, casamento celebrado com uma pessoa bissexual, uma trans operada, que não revelou a sua situação anterior, né? Então, aquilo... é homofobia, é transfobia? Não, depende, né? Depende. Às vezes, esse fato ele é tão insuportável a vida em comum do casal que é ensejador, sim, de uma anulação, né? É ensejador, sim. Não estou falando que o fato da pessoa trans... Não é isso. O que eu estou falando depende de cada caso, né? O que a lei fala? A lei fala que tem que ser algo ocorrido antes do casamento, que eu descobri depois do casamento e que esse fato tenha se tornado a vida em comum do casal uma situação assim insuportável. Então, dependendo das pessoas, né, por uma razão, por exemplo, religiosa, ela não aceitaria jamais estar com uma pessoa trans, né, que fez a cirurgia, que não falou a situação anterior, ou com uma pessoa que teve relações bissexuais no seu passado, ou homossexual. Claro, tudo vai depender do contexto, ok? Da história. Tá? Lembrando que hoje, homofobia, transfobia, bifobia é crime, ok? Então, mas a lei, ela fala que pode o casamento ser anulado por conta de situação de identidade, tá? Uma outra situação também que a gente pode exemplificar é uma pessoa viciada em tóxico, né? Recentemente eu atuei num caso em que as partes, né, uma das partes não sabia que o outro era viciado em tóxico, que todas as noites utilizava drogas, né? Utilizava cocaína e ficava extremamente eufórico e depois extremamente depressivo, né? Uma outra situação, quando me caso com o irmão gêmeo, eu não sabia que era meu irmão gêmeo, com uma pessoa violenta, né? Uma pessoa que é viciada em jogos de azar, com uma pessoa que eu não sabia, mas depois do casamento, ele começou a me obrigar a fazer práticas sexuais não convencionais. Eu já tive um caso desse, né? E eu já contei em sala de aula que a pessoa chegava do trabalho, o marido estava vendo filme pornográfico e praticamente estuprava, né? Obrigava, então estuprava efetivamente essa mulher todas as noites, né? Uma outra situação que pode ser anulável com relação à identidade da pessoa, esse foi um caso recente, no Rio de Janeiro também, uma pessoa idosa, ingênua, se casou com uma mulher 29 anos mais nova, pensando que ela tinha afeto, mas na verdade era só interesse patrimonial, né? Esse tipo de casamento, obviamente ele pode ser anulável, ok? O que diz o inciso 2? Ignorância com relação ao crime anterior, né? Nesse caso aqui, não é preciso ter uma sentença transitada e julgada, mas sim a repercussão do crime. Então, eu não sabia desse crime anterior, eu estava com ela, não sabia antes do casamento, soube depois do casamento. Posso pedir a anulação porque eu não consigo mais conviver com aquela pessoa? Claro que pode, né? O inciso 3, ele já fala de defeito físico irremediável. Ou seja, eu posso pedir a anulação do casamento no caso de defeito físico que não seja deficiência, hein, pessoal? Que não seja deficiência. Então, por exemplo, o caso de impotência. Eu me caso com uma pessoa e ela é impotente sexualmente, né? Eu tenho condições de ficar com essa pessoa? Depende. Tem casais que, ok, né? Agora, tem casais que, poxa, eu quero ter filho, ou eu quero, obviamente, fazer sexo. Eu não quero estar com essa pessoa impotente. Eu quero anular o casamento. Posso? Claro, claro que pode.
Por quê? Se, obviamente, você não sabia antes do casamento, né? Ou se não sabia e tem que descobrir, obviamente, depois do casamento. Porque se durante a habilitação descobrir, aí não pode anular, ok? Por exemplo, a pessoa intersexo, né? É um caso atual que a gente discute, né? Intersexo é aquela pessoa que nasce basicamente, bem basicamente, tá? A gente tem 26 tipos de intersexo, alguns autores falam em até 64. Mas o intersexo é aquela pessoa que nasce com dois sexos, né? Basicamente, ele está entre os dois sexos, né? Às vezes formado completamente, às vezes no intermediário entre eles. Me caso, não sabia que a pessoa era intersexo, me caso, me guardei por conta de questões religiosas, né? Na noite de núpcias, vou fazer sexo e percebo que a pessoa é intersexo, talvez esse defeito, muitas aspas aí, né? Que a gente pode nem mais chamar de defeito, essa questão, ela é tão insuportável que para mim eu não consigo continuar com esse casamento, com essa relação, né? Então seria passível de anulação, ok? Algumas outras questões, a literatura fala em deformações genitais, né? Onde há essa possibilidade também, impotência, como eu falei, para o ato sexual. Agora, importante dizer que nos casos de esquizofrenia, psicose, paranoia, ou mesmo, descobrir que a mulher não é mais virgem, isso não cabe mais, ok? Bom, a questão da esquizofrenia, psicose e paranoia é por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E por conta da mulher não é mais virgem, pelo amor de Deus, né? Estamos em pleno século XXI, né? E não há mais esse tipo de discussão, ok, pessoal? Qual que é o prazo, então, para ingressar com esse pedido de anulação? De 3 anos decadencial, contados da celebração do casamento. Está lá no artigo 1562 do Código Civil. A ação é personalíssima, só podem as partes ingressar com essa ação, está lá no 1559 do Código Civil. Havendo ciência do vício, obviamente, anterior, o casamento ele é convalidado, ok? Exceto nos casos de defeito físico irremediável, moléstia grave ou doença mental grave, que eu não sabia da existência desse vício, ok? O inciso 4, ele já fala daquela pessoa que é incapaz de consentir e de manifestar de forma inequívoca a sua vontade, né? Em quais casos? Os ébrios eventuais, são os alcoólatras, os viciados em tóxicos, está lá no artigo 4.2, né? Agora, mais uma vez, especial atenção aqui, Estatuto da Pessoa com Deficiência, não cabe para as pessoas com discernimento mental reduzido e as pessoas excepcionais sem o desenvolvimento completo, ok? Prazo é decadencial da ação anulatória de 180 dias a contar do casamento, nos termos do artigo 1560 caput, parágrafo 1º. E com relação ao pródigo, a interdição é relativa ao pródigo, ele pode se casar e obviamente é relativo, então, aos bens. Então, ele se casa com a obrigatoriedade de se casar pelo regime da separação total de bens. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que não tenha sido tão cansativa. A gente vai, então, conversando em chat de discussão. A gente também vai implementar a questão para que vocês tenham aí um período de pesquisa, para que possam pesquisar sobre o tema, e eu vou deixar uma atividade relativa a esse tema de nulidade, anulabilidade e casamento inexistente. Tudo bem, pessoal? Até mais ver, então. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.